O choro começou antes mesmo do primeiro louvor terminar. Não era um choro comum de bebê. Não era aquele som agudo, nervoso, que interrompe o culto e faz as mães se levantarem constrangidas. Era um choro baixo, profundo, quase contido, como se viesse de alguém que entendia exatamente o peso do que estava sentindo, mas não tivesse palavras suficientes para expressar. Algumas pessoas se viraram nos bancos. Outras continuaram de olhos fechados, tentando ignorar. O coral cantava, mas algo no ar já tinha mudado. A música perdeu o ritmo, o teclado diminuiu o volume sem que ninguém pedisse. O baterista parou, o silêncio se espalhou, lento como uma onda. Foi então que o bebê falou, não gritou, não balbuciou, falou. Uma sequência de sons claros, firmes, organizados, numa entonação que nenhum bebê deveria ser capaz de produzir. Não era português, não era uma brincadeira, também não era um som aleatório. Havia cadência, havia intenção, era linguagem. A mãe, sentada no último banco, congelou. O corpo inteiro travou. Segurava o bebê com força, mas o coração parecia ter falhado por um segundo. Ela olhou para o rostinho do filho e sentiu uma mistura que nunca tinha sentido. Medo e reverência ao mesmo tempo. As pessoas começaram a chorar. Não porque entenderam o que estava sendo dito, mas porque algo dentro delas reconheceu que aquilo não era normal. Algumas mulheres levaram a mão à boca. Um homem mais velho caiu de joelhos. Outro começou a repetir baixinho: "Meu Deus, meu Deus!" O pastor estava de pé no altar, imóvel. Ele conhecia aquele som. Não porque já tivesse visto algo assim vindo de um bebê, nunca viu, mas porque aquela estrutura de palavras soava como uma língua antiga que ele estudara anos atrás, quando ainda era apenas um jovem seminarista, curioso demais para ignorar aquilo que ninguém explicava. O bebê continuou. Os olhos estavam abertos. Não fixos, não vidrados. Estavam vivos, atentos, como se olhassem para algo que ninguém mais conseguia ver. O culto parou de vez. O pastor desceu do altar devagar. Cada passo parecia pesado. Ele se aproximou da mulher no último banco. O rosto dela estava molhado de lágrimas. Ela tremia, mas não se levantava, como se levantar fosse quebrar alguma coisa invisível. Ele nunca fez isso. Ela sussurrou, quase sem voz. Nunca, eu juro. O bebê falou de novo. Dessa vez, o pastor entendeu. E quando entendeu, empalideceu. Ele levantou a mão pedindo silêncio, mas ninguém precisava. A igreja inteira já estava presa naquele momento. "O que ele está dizendo, pastor?" Alguém perguntou com a voz quebrada. O pastor respirou fundo. Fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, já não eram os mesmos olhos. E ele está falando sobre coisas que ainda não aconteceram e sobre coisas que já aconteceram, mas foram escondidas. Disse, devagar, como quem pisa em vidro. Ele está falando de dor, de injustiça, de segredos dentro desta casa. Um murmúrio atravessou o templo. O bebê ergueu a mãozinha pequena e apontou para o centro da igreja. O pastor engoliu seco e a voz saiu mais baixa. Ele está dizendo que o clamor dos esquecidos chegou antes do louvor. Ninguém respirava direito. O pastor se virou para todos e começou a traduzir, palavra por palavra, como se ouvisse uma voz muito antiga dentro do peito. "Vocês me procuram quando tudo está bem, mas me esquecem quando veem o sofrimento do outro." Uma mulher soluçou alto. "Vocês passam por quem limpa suas casas, por quem carrega seus pesos, e fingem que não enxergam, mas eu estava ali." O silêncio agora era pesado, incômodo, um silêncio que acusa. O bebê virou o rostinho devagar e olhou diretamente para o pastor. E o pastor,
Pela primeira vez, sentiu um medo que não vinha do sobrenatural, mas da verdade. Hoje eu escolhi a boca de quem ninguém ouviria, para que ninguém diga que foi manipulação. O bebê parou, o choro cessou, e naquele intervalo, curto, sem barulho, algo se quebrou dentro de muita gente. O pastor caiu de joelhos. Ele sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. E aquela era só a primeira revelação. A mulher do último banco apertou o bebê contra o peito. Ela se chamava Lia, era doméstica. Trabalhava a semana inteira em casas que não eram dela, cuidando de filhos que não eram dela, limpando bagunças que não eram dela. Sempre chegava na igreja com roupas simples e o coração cansado. Sempre sentava no fundo para não incomodar. E agora o fundo virou o centro. A igreja inteira olhava para ela como se ela fosse outra pessoa. O pastor respirou fundo, ainda de joelhos, e disse com a voz tremendo: Lia, qual é o nome dele? Ela engoliu seco. Samuel. Algumas pessoas se entreolharam. Samuel. Um nome tão comum, tão normal. Um nome que qualquer bebê poderia ter. Mas aquele bebê não estava soando normal. O pastor levantou devagar, enxugou o rosto com a manga e voltou a encarar a congregação. Se isso é de Deus, não é para espetáculo, disse. É para conserto, para arrependimento, para justiça. Um homem no primeiro banco se levantou. Era elegante, terno bem cortado, relógio caro. A voz dele era firme, controlada. Ele era conhecido ali, um dos diáconos mais respeitados, doador frequente, homem de influência. Pastor, com todo respeito, isso pode ser emocional. A irmã tá nervosa, o bebê, sei lá, isso tá assustando as pessoas. Foi quando o bebê falou de novo. E agora, a voz saiu mais alta, não alta de grito, alta de presença. A língua parecia cortar o ar. Os sons eram duros e ao mesmo tempo belos, como se fossem antigos demais para se explicar. O pastor levou a mão ao rosto. Ele entendeu rápido demais. E a velocidade com que entendeu fez o peito dele doer. Ele olhou para o diácono e ficou pálido. O que foi, pastor? Alguém perguntou. O pastor respirou com dificuldade. Ele citou um nome. O templo inteiro prendeu o fôlego. O diácono engoliu seco e tentou sorrir. Qual nome? O bebê apontou. Direto, exatamente para ele. Um ó coletivo atravessou a igreja, como se todo mundo tivesse caído junto dentro de um buraco invisível. O pastor demorou 2 segundos a mais do que deveria para falar, e esses 2 segundos foram suficientes para alimentar o terror e a curiosidade. Ele disse: a mão que oferta na frente é a mesma que esconde no escuro. A expressão do diácono mudou. O sorriso treinado falhou por um instante. Foi pequeno, mas Rosa... Desculpa, Lia. Lia viu. E quando viu, soube que aquilo ia virar algo grande. A igreja começou a se dividir em tempo real. De um lado, gente chorando e dizendo, é Deus. Do outro, gente nervosa, desconfiada, com medo de escândalo. E um terceiro grupo, o mais perigoso, gente que não acreditava em nada, mas acreditava no poder de controlar a narrativa. O pastor ergueu a Bíblia, a mão tremendo. Eu não vou acusar ninguém sem entendimento, disse, tentando recuperar a ordem. Mas eu também não vou calar se Deus estiver falando. O bebê falou novamente. O pastor traduziu. O culto para porque o céu parou, e o céu parou porque alguém aqui fez o coração de uma mãe parar. O diácono deu um passo para trás. Isso é absurdo, ele disse, mais alto. Isso é um ataque. Uma senhora levantou e gritou. Cala a boca! Deixa o pastor falar. Alguém tentou acalmar. Outro alguém tentou tirar o bebê do templo para não causar. E foi aí que Lia se levantou pela primeira vez. Ela não gritou,
mas a igreja inteira ouviu. Não encosta no meu filho. O tom dela não era de ameaça, era de limite, era uma dor que virou coragem. O pastor olhou para Lia e pela primeira vez notou as mãos dela, mãos de quem trabalha até ficar áspero. Notou o olhar dela, olhar de quem já engoliu humilhação demais para abaixar a cabeça de novo. O bebê chorou uma vez, só uma, e falou de novo. O pastor fechou os olhos e traduziu com a voz quebrada. A casa que vocês chamam de santa tem um quarto que vocês trancaram. Um arrepio atravessou o templo. E então veio a frase que virou a chave de tudo. E a chave está com quem vocês aplaudem. O diácono perdeu o controle. Chega! Ele gritou. Isso é histeria coletiva. Pastor, o senhor vai permitir que destruam uma igreja por causa de um bebê? O pastor ficou em silêncio por um segundo. E nesse segundo, ele tomou uma decisão que mudaria a vida dele. Se for mentira, a verdade vai aparecer, disse firme. Se for verdade, a mentira não vai aguentar. O bebê apontou de novo, agora para outro lado. Um homem que ninguém esperava. Um dos músicos, o rapaz do teclado. Ele estava pálido. O pastor congelou. O bebê falava, falava e falava. E o pastor traduzia como quem segura uma bomba nas mãos. Tipo, você prometeu silêncio em troca de favor. Você viu e fingiu que não viu. Você cantou por cima do choro. O teclado caiu em silêncio. O músico começou a tremer. A esposa dele, sentada na segunda fileira, levou a mão à boca. Amor, ela tentou. Ele se levantou, desesperado. Eu... As palavras não saíam. Eu não... E foi quando o pastor, olhando para ele, percebeu algo que ninguém tinha percebido. Aquele rapaz não estava com medo do sobrenatural. Estava com medo do que os homens poderosos ali dentro fariam com ele se ele abrisse a boca. O pastor respirou fundo. Filho, do que você tem medo? O rapaz chorou. E a igreja inteira entendeu que a pergunta certa tinha sido feita. O diácono avançou como quem quer encerrar aquilo na força. Ele está passando mal. Isso é pressão. Alguém leva ele para fora. Mas antes que alguém se movesse, uma senhora idosa, pequena, mas firme, se levantou na primeira fileira e falou alto. Ninguém mais sai. Hoje a gente vai ouvir até o fim. O templo virou um tribunal. Só que ninguém tinha planejado. Lia abraçou Samuel e sentiu o corpo do bebê relaxar, como se a missão dele tivesse começado a cumprir o objetivo. Ela, que tinha chegado naquele culto só querendo força para mais uma semana de trabalho, agora estava no centro de uma tempestade. E o pior, ela começou a perceber que aquilo tinha tudo a ver com ela. O pastor se ajoelhou outra vez, perto do último banco, e falou baixo para Lia. Lia, você trabalha para quem? Ela hesitou, olhou ao redor, como se dizer o nome fosse perigoso. Eu trabalho na casa do diácono Augusto, disse, quase sussurrando. O templo inteiro ouviu. A reação foi instantânea. Uns arregalaram os olhos, outros começaram a cochichar. E o diácono Augusto, pela primeira vez, perdeu a compostura de vez. Mentira, ele gritou. Eu nem conheço essa mulher. Lia apertou os dentes. Os olhos se encheram de lágrimas, mas ela não abaixou a cabeça. O senhor me chama de moça há 11 anos. Me paga atrasado há 4 e não olha na minha cara nem para dizer bom dia. O ó coletivo voltou, ainda mais pesado. O pastor levantou as mãos, tentando conter o caos, mas o caos já tinha nome. O bebê falou de novo. E a frase veio como faca. Naquela casa tem uma coisa que não deveria existir. O pastor ficou branco. Ele olhou para Lia e, antes de traduzir a próxima frase, perguntou em voz baixa. Você já viu algum quarto trancado? Lia sentiu o corpo gelar. Ela pensou na porta do corredor do fundo.
sempre fechada, sempre com chave, sempre com um cheiro estranho saindo por baixo, como mofo e produto forte. Ela pensou nas vezes em que ouviu um barulho lá dentro, um barulho curto, abafado, e a esposa do diácono disse que era o cano, o encanamento, o ar. Lia nunca teve coragem de abrir, até agora. Ela balançou a cabeça devagar. Tem uma porta, ela sussurrou, que eu não posso limpar por dentro. O pastor fechou os olhos, como se já soubesse. O bebê soltou mais uma sequência de palavras. O pastor traduziu, e a igreja inteira desabou. Atrás da porta, há algo que chora sem voz. Silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia físico. A esposa do diácono se levantou, chocada. Isso é loucura, ela gritou. Você não vai acusar a minha família? O pastor não respondeu. O bebê apontou para ela também e falou mais uma vez. O pastor, agora com lágrimas nos olhos, traduziu como quem não queria ter entendido. Você sabe. A mulher cambaleou como se tivesse levado um golpe. Sentou-se de novo, sem força. E nesse instante, o culto virou outra coisa. Não era mais louvor, não era mais mensagem, era confronto, era verdade brigando com aparência. O pastor respirou fundo. Igreja. A voz dele tremeu. Isso não pode terminar aqui dentro. Se tem alguém sofrendo, a gente vai agir. Se tem crime, a gente vai chamar as autoridades. Se tem mentira, ela vai cair. O diácono Augusto começou a andar para a saída. 2 homens tentaram acompanhá-lo. O pastor falou alto. Augusto, não saia! Ele virou com um sorriso duro. Pastor, você está fora de si. E foi quando o bebê falou uma última frase naquela língua. Curta. A mais curta de todas. O pastor traduziu num sussurro. Mas foi como trovão. Corra, porque hoje a máscara vai cair. O diácono parou, e por um segundo, pela primeira vez, ele pareceu ter medo. Lia sentiu um impulso que não era dela. Pegou o celular, abriu a câmera e começou a gravar. A igreja inteira viu. Augusto deu um passo rápido, tentando alcançar a porta, mas o pastor foi mais rápido. Irmãos, ele disse, firme, ninguém encosta nele. Mas ninguém impede o que vai acontecer agora. Vamos todos, juntos, para aquela casa. Um caos de vozes explodiu. Você tá louco? Isso vai destruir a igreja. É Deus, é armação. Chama a polícia. Não vai dar tempo. Lia sentiu as pernas tremerem. Ela olhou para Samuel. O bebê, agora, parecia apenas um bebê. Os olhos normais. A boca quieta, um silêncio cansado. Mas o efeito tinha sido feito. O pastor se aproximou dela e falou com gentileza. Você não vai sozinha. E pela primeira vez na vida, Lia acreditou. Do lado de fora, a noite já começava a cair. As luzes da rua acendiam. E o grupo da igreja, ainda em choque, saiu do templo como quem sai de um lugar seguro para encarar uma tempestade. Carros foram ligados, pessoas seguiram em silêncio. Alguns oravam, outros discutiam. Alguns desistiram e voltaram para casa, com medo de escândalo. Lia foi no carro do pastor, no banco de trás, com Samuel no colo. Ela tremia. Pastor, eu tô com medo. Ela confessou. O pastor olhou para frente, firme. Eu também. Mas às vezes, o medo é só a confirmação de que a gente está chegando perto do que foi escondido. Quando chegaram ao bairro do Diácono, os portões altos e as câmeras de segurança pareciam maiores do que nunca. A casa era enorme, imponente, perfeita por fora, a cara de uma vida abençoada. Lia respirou fundo. O pastor desceu do carro. Algumas pessoas desceram também. Outras ficaram dentro, com medo de se envolver. Augusto já estava lá. Parado no portão, com a esposa ao lado, tentando parecer calmo. Que circo é esse?
Ele perguntou. Vocês perderam o juízo? O pastor respondeu. Abre, Augusto riu. Curto. Sem mandado, sem polícia, você tá delirando. Lia, com o celular gravando, falou com a voz trêmula, mas firme. Eu tenho a chave da área de serviço. A esposa dele arregalou os olhos. Lia, não faz isso. Ela sussurrou, como se pedisse para que a realidade não acontecesse. Lia engoliu seco. Eu passei tempo demais fingindo que não ouvia barulho. Hoje eu vou ouvir até o fim. E entrou. O grupo seguiu. O corredor do fundo parecia mais comprido, mais frio, mais escuro. A porta trancada estava lá, exatamente como Lia lembrava. Ela parou diante dela e sentiu o coração bater no ouvido. O pastor se aproximou e falou baixo. Você tem certeza? Lia olhou para Samuel. O bebê estava dormindo. Dormindo. Como se aquilo tudo tivesse custado energia demais. Ela assentiu, colocou a chave, girou e abriu. E o som que veio de dentro fez a alma dela congelar. Era um choro, baixo, abafado, como se alguém tivesse aprendido a chorar sem fazer barulho para não apanhar. A igreja inteira que entrou atrás dela começou a chorar. E o pastor, com a mão na boca, sussurrou. Meu Deus! O choro vinha de dentro do quarto. Não era alto, não era contínuo. Era um som quebrado, irregular, como se quem chorasse já tivesse aprendido que fazer barulho só traz mais dor. Um choro treinado para sobreviver. Lia deu um passo para trás, com o coração disparado. O pastor colocou a mão no ombro dela, firme, como quem diz, eu estou aqui. Atrás deles, algumas pessoas da igreja começaram a soluçar antes mesmo de ver qualquer coisa. A luz foi acesa. E o mundo de todos ali nunca mais foi o mesmo. O quarto era pequeno, sem janela. As paredes descascadas, um colchão velho jogado no chão, um balde num canto, um prato de plástico vazio. O cheiro era pesado, mistura de mofo, abandono e medo antigo. E no canto, sentada contra a parede, uma menina, não devia ter mais de 8 anos, o corpo magro demais para a idade, os cabelos embaraçados, os braços cheios de marcas antigas, algumas cicatrizadas, outras não. Os olhos enormes, assustados, arregalados como os de um animal acuado. Ela levantou o rosto devagar quando a luz acendeu e fez a única coisa que sabia fazer. Colocou o dedo nos lábios, pedindo silêncio. Lia sentiu as pernas falharem. Meu Deus! Alguém sussurrou atrás. O pastor caiu de joelhos no chão frio. A menina tremia. Não chorava alto. Apenas deixava as lágrimas caírem, uma por uma, como se até chorar fosse perigoso. Quem é você, meu amor? Lia perguntou com a voz quebrada, ajoelhando à frente dela. A menina não respondeu. Olhou para trás, instintivamente, como quem espera ser repreendida por falar. Foi então que a esposa do diácono, parada na porta, pálida como papel, desabou. Não, ela sussurrou. Não era para vocês verem. O silêncio virou algo cortante. O pastor se levantou devagar e olhou diretamente para Augusto. O que é isso? Perguntou com uma calma que assustava mais do que grito. Augusto suava. O terno caro agora parecia pequeno demais para o corpo dele. Isso é um mal-entendido, ele balbuciou. Ela é um problema antigo. Uma parente distante, doente. A menina se encolheu ao ouvir a voz dele. E esse gesto simples destruiu qualquer tentativa de explicação. Lia sentiu uma raiva que nunca tinha sentido na vida. Uma raiva limpa, clara, justa. Eu limpei essa casa por 11 anos, ela disse, a voz firme agora. Eu ouvi barulhos. Eu senti o cheiro. Eu vi a porta trancada. E todas as vezes, vocês diziam que eu não precisava saber. Ela apontou para a menina.
Isso é o que vocês não queriam que eu soubesse? O pastor se aproximou da criança com cuidado, tirou o paletó e colocou sobre os ombros dela. Ninguém mais vai te machucar, ele disse com a voz embargada. Eu prometo. Foi nesse momento que o som de sirenes começou a se aproximar. Alguém tinha chamado a polícia. A igreja inteira respirou ao mesmo tempo. Augusto entrou em pânico. Vocês não podem fazer isso. Ele gritou. Vocês vão destruir tudo. Minha reputação, a igreja, tudo o que eu construí. O pastor olhou para ele com uma tristeza profunda. O que destruiu isso não foi a verdade, disse. Foi o que você fez no escuro. A menina finalmente falou. Uma palavra. Baixa. Água. Lia foi a primeira a reagir. Correu, pegou água limpa, ajoelhou e ofereceu com cuidado. A menina segurou o copo com mãos trêmulas, como se não estivesse acostumada a receber gentileza sem preço. As luzes azuis refletiram nas paredes da casa. A polícia entrou. Tudo aconteceu rápido depois disso. Perguntas, algemas, a esposa chorando. Augusto sendo levado, ainda tentando justificar, ainda tentando se esconder atrás de palavras vazias. Mas algo tinha mudado. A máscara tinha caído. A menina foi envolvida em um cobertor. Uma assistente social se ajoelhou diante dela, falando com uma doçura que ela talvez nunca tivesse ouvido. Você está segura agora. A menina olhou para Lia. Segurou a barra da saia dela. Não queria soltar. Lia sentiu o coração se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou, não como fofoca, mas como choque. A igreja foi manchete. O diácono respeitado, preso. A casa abençoada, interditada. O culto que tinha parado por causa de um bebê agora era citado em todo lugar como o dia em que algo invisível veio à tona. Mas a maior transformação não estava nos jornais. Estava dentro da igreja. O pastor se afastou por alguns dias. Chorou. Orava. Se questionava. Voltou diferente. No domingo seguinte, o templo estava lotado, mas não havia banda, não havia luzes, não havia espetáculo, só verdade. Lia estava sentada no primeiro banco. Ao lado dela, Samuel dormia tranquilo. E ao outro lado, a menina, de banho tomado, roupa limpa, olhar ainda assustado, mas agora curioso. O pastor subiu ao altar. Aquele dia, ele começou, não foi sobre um bebê falar, foi sobre adultos que passaram tempo demais em silêncio. Ele respirou fundo. A gente aprendeu que fé sem coragem vira fachada, que culto sem justiça vira barulho, e que Deus, quando decide falar, escolhe quem ninguém escuta. Ele olhou para Lia. E você quase não vinha mais à igreja, não é? Lia assentiu. Eu vinha cansada, ela disse, achando que Deus não via quem limpa o chão. O pastor sorriu, com lágrimas nos olhos. Ele viu e fez o chão falar. A igreja chorou junta. A menina levantou a mãozinha, tímida. Eu posso ficar com ela? Perguntou, apontando para Lia. O silêncio durou meio segundo. Lia sentiu o ar sumir. A assistente social sorriu. Se ela quiser, e você também. Lia abraçou a menina sem pensar. Samuel se mexeu no colo dela, abriu os olhos e, por um instante, olhou direto para a menina. Sorriu. Nada sobrenatural agora. Só vida. Meses depois, a igreja não era mais a mesma. Alguns foram embora, incapazes de lidar com o espelho que aquele dia trouxe. Outros chegaram, atraídos não pelo milagre, mas pela verdade. Lia não era mais invisível. Não porque virou especial, mas porque decidiu nunca mais fingir que não via. E toda vez que alguém perguntava sobre aquele culto, sobre o bebê, sobre o que realmente aconteceu, o pastor respondia simples. Não foi um bebê que falou.
Foi a verdade que cansou de esperar. Se essa história tocou você, não ignore. Compartilhe. Comente. Fique atento. Às vezes, o que muda tudo não grita. Apenas espera que alguém tenha coragem de ouvir. Inscreva-se no canal para mais histórias que revelam o invisível. Deixe seu comentário. Você teria coragem de abrir essa porta? Porque algumas portas não deveriam nunca mais ser fechadas.